Vamos falar sobre a sua atuação no Congresso, inclusive sobre o peso das suas decisões em algumas votações do Congresso. Sim. Como a mais recente, que teve não uma polêmica por parte também da sua pessoa, mas por conta das manifestações que ocorreram em torno dela, que foram a PEC da blindagem. Sim. Você votou a favor da PEC, Sim. houve movimentação social, vários grupos se reuniram, né, protestaram contra isso. E eu gostaria de saber de você como é que você vê hoje a PEC, qual é o seu posicionamento sobre isso. Veja bem, eu votei essa PEC. A PEC da blindagem, ela é uma PEC que chamava PEC de prerrogativas. Sim. E eu dou o exemplo quando as pessoas me perguntam disso, olha, eu tenho algumas chateações dos exageros que muitas vezes acontecem contra os parlamentares. Vou dar um exemplo de um grande exagero que aconteceu comigo. Então, eu senti na pele, você lembra que no dia da eleição do próximo ano, você estava lá, eu fui preso porque um promotor disse e designou a Polícia Federal e a Polícia Militar para me prender porque eu estava aglomerando. Dentro das minhas prerrogativas, e aí de qualquer deputado federal, ele pode fiscalizar qualquer processo eleitoral em qualquer cidade do país. Então, eu estava dentro da minha prerrogativa de fiscalizar. E aí ele entendeu que tinham 3 pessoas comigo, um motorista, um amigo e um assessor, e comigo 4 pessoas, que ali eu estava aglomerando. Já era no final, 4h30 da tarde, terminando as eleições, estava ali conversando, o que tinha para acontecer da eleição já tinha acontecido, estava ali conversando com os amigos, e ele chega e faz aquela, você tem que sair. Primeiro ele me expulsa, né? Quem vê o vídeo do início, você tem que sair daqui. Aí eu olhei, sair daqui? Por quê? Né? Que eu saiba, eu tenho todo o direito de ir e vir. É constitucional o direito de ir e vir. Aí ele, se você não sair, eu vou lhe prender. Aí eu disse, rapaz, só você passar por cima do meu cadáver, porque dentro da legislação e dentro da Constituição eu estou dentro do meu direito. Aí ele começa a berrar, manda a polícia, os caras querem me algemar, bota a algema, eu não deixo colocar. Foi uma confusão de uns 15. Você estava lá no dia. Repercutiu demais na cidade. Eu não sei se tu tem os vídeos completos, né? Tem um parte e aí, ao final das contas, o que é que acontece? Me levam lá pro fórum eleitoral, e aí quando chega lá que veem a bobagem que fizeram, né, que atuaram contra a Constituição, rapaz, vamos deixar para lá? Eu disse, não, deixar para lá não, me processe. Eu vou processar vocês, porque vocês tiveram uma conduta totalmente equivocada e contra a Constituição, e vocês me processam. Vamos ver quem vai ganhar ao final do processo. Né? Vamos ver quem vai ganhar ao final do processo. E aí ficaram lá me cozinhando, não, vamos, aí chamava os advogados do meu lado, vamos fazer um acordo, não vamos isso, deixa para lá, não foi nada, já saiu o resultado, ganhou a eleição, não precisa mais disso, ganhou a eleição. Eu disse, não, calma aí, não é porque ganhou a eleição que eu estou certo ou errado, não, nós vamos ter que apurar. E demorou a sair do fórum, deputado. Né? Mas porque eu bati o pé dentro da sala e disse que só saía quando eu assinasse o termo. Demorou. Que eu tinha sido preso. Saiu o resultado, né? E porque o motivo, lá fora esperando. E aí eu bati o pé lá dentro, aí disse, não, a impressora quebrou. Não, eu espero vocês trazerem outra impressora. Você vem amanhã para assinar o documento. Eu disse, não, eu só saio daqui quando eu assinar. Nem que eu espere aqui até o outro dia, porque eu quero assinar, dizendo que eu fui preso, por qual motivo, porque depois eu quero representar contra todo mundo. E aí ficou aquele negócio, aí até que eles viram, eram as 9 horas da noite, que eu não ia abrir mão, né, da minha prerrogativa, do meu direito de prerrogativa, de estar ali naquele momento. E aí eles pegaram, fizeram o documento, e pá, eu assinei, e aí as representações começaram a andar, e no Conselho Nacional do Ministério Público, teve o processo de admissibilidade do processo. Eu ganhei de 11-0. Certo? Ganhei de 11-0. Depois que eu ganhei de 11-0, e o promotor, ele não é má pessoa, né? Eu não conhecia, mas muitos amigos o conheciam e falavam muito bem dele. Eu disse, não, rapaz, ali foi um momento de cabeça quente. Aí eu comecei a entender que a eleição tem aquele acirramento de ânimo mesmo, que tal, eu estava chateado com aquela coisa, porque passaram por cima das minhas prerrogativas, né? Inclusive em cima das prerrogativas da imprensa. Eu não sei se você viu alguns vídeos, as pessoas eu trabalhei na cobertura, querendo me entrevistar, e a polícia metia a mão, e o promotor não pode, não sei.
Teve um colega que desde foi quando expulso foi expulso. da zona eleitoral Então, assim, lá do as colégio prerrogativas da imprensa também foram, naquele dia, foram abaladas, porque não deixaram vocês fazerem o trabalho de vocês. Né? A polícia foi, naquele momento, não pode, batia na mão do repórter, metia a mão no peito do repórter, afastava, não pode, porque não sei o quê. E eu disse, rapaz, cadê a liberdade de expressão? Cadê o direito da imprensa de trabalhar? Então, essas prerrogativas que me foram tomadas... Influenciou total, porque assim como... Claro que essa situação, muitas vezes, eu não estou dizendo que muitas pessoas não utilizaram as suas prerrogativas para poder ter algum tipo de benefício ou fazer alguma coisa ilegal. Mas, no meu caso, ela influenciou a minha decisão porque eu estava totalmente certo, convicto que estava certo das minhas prerrogativas, como vocês estavam convictos que vocês estavam certos das prerrogativas da imprensa, e eu me senti, naquele momento, violado dos meus direitos, das minhas prerrogativas. E a PEC tratava sobre as prerrogativas dos parlamentares. Inclusive, tem parlamentar, e aí você pode pesquisar na internet, eu não vou dizer o nome aqui, porque, enfim, eu não tenho autoridade para isso, mas se você buscar lá, tem deputado federal que falou mal, né, falou assim, olha, eu estou sendo, na tribuna da Câmara Federal, eu estou sendo perseguido na cidade tal, no estado tal, pelo policial tal dos Anzóis, porque ele fez isso contra mim, contra fulano, contra o vereador tal, contra a imprensa, não sei o quê. E o cidadão, na tribuna, no direito dele de se manifestar e falar sobre aquilo, ele foi o quê? Processado. Você sabe o que é ser processado porque estava falando na tribuna e que chega uma decisão da justiça e que diz assim, você não pode falar sobre isso? Tá? É como acontece muitas vezes na questão da internet, onde vocês, né, recebem lá decisões judiciais, Sim. que às vezes a gente realmente, todo mundo é passivo de erro, às vezes você passa um pouquinho do ponto e tal, e a justiça está ali um pouco para poder limitar, equilibrar esses excessos. Então, quando eu votei a PEC das prerrogativas foi muito pelo fator de ter as minhas prerrogativas tiradas naquele ano, que foi o ano de 2024. Deputado, mas aí uma grande discussão era que também nessa PEC incluía os presidentes de partidos, né? E alguns deputados, Sim. inclusive, se posicionaram contra. Não faz sentido, porque ele não tem carga eletiva para usar essas prerrogativas. Você concorda com isso também? Veja bem, os presidentes de partido hoje, eles têm uma função, e aqui vários, tanto de esquerda como de direita, ninguém pode botar o sol, tampar o sol com a peneira, eles têm uma atuação fortemente dentro da política. E os presidentes, muitas vezes, quando estão sem mandato, ou seja, perderam a eleição ou não se candidataram, que tem muitos presidentes de partidos que não têm mandato, eles precisam dar entrevistas, precisam fazer críticas, precisam, às vezes, fazer crítica a um prefeito, a um governador, a um deputado, a um senador, ao presidente da República, a um ministro, e ele... Veja bem, vamos pegar pegar o meu partido mesmo. Tem 60 deputados, 14 senadores, o presidente não tem mandato. E aí ele lidera uma bancada, e não pode falar. Vamos te dar um exemplo. Eu não sei se tem ninguém, vocês são aqui os proprietários do podcast, mas vamos dizer que tivesse uma pessoa que tivesse acima de você. Vocês podem falar tudo, comentar tudo, falar sobre tudo, e um dia ele decide, eu quero sentar na bancada com vocês e quero falar também. Aí você diz, não, você não pode não, porque você não é jornalista, você não tem a sua licença. Então, esse momento de colocar os presidentes nacionais de partidos dentro das prerrogativas era muito mais no sentido de possibilitar que eles tivessem o direito a criticar, a falar, a cobrar, sem ser perseguido. Houve porque existia todo um entendimento que isso estava correto naquele momento. É tanto que foi com uma votação, passou de 300 votos, com apoio de quase todos os partidos, nós tivemos essa votação. Depois houve toda uma narrativa e manifestação contrária, perdeu, e nós dissemos, olha, na democracia é assim, às vezes você pensa de uma forma, vai lá um outro segmento e pensa diferente, você perdeu e tem que respeitar a maioria. Então, nós aceitamos a derrota nesse momento.